Diga assim: Jesus, o seu nome tem todo o poder. E quando o Senhor fala, diga, quando o Senhor fala, a terra estremece. Você precisa crer nisso, querido. Você podia aplaudir o Senhor nessa manhã em nome de Jesus? Tenha certeza disso. O que nós precisamos constantemente, atenção, é ouvir a voz de Deus. Querido, muitos param na caminhada porque param de ouvir a voz de Deus. Querido, eu vou dizer para você que é possível muitos ouvirem um pregador, mas não ouvirem a Deus. Sabia que essa possibilidade ela existe? De você me ouvir aqui hoje de manhã, pregar a palavra e você não ouvir a Deus? Muitos homens e mulheres estão parando na caminhada porque estão parando de se relacionar com a voz de Deus, porque estão parando de se relacionar com a presença de Deus. Querido, é possível você se relacionar com a igreja, com os irmãos da igreja, com os irmãos da comunhão, com os irmãos do louvor. É possível você se relacionar com os pastores, com as mulheres, com os homens, e mesmo assim não está se relacionando com Deus. A maior tragédia na vida de um homem é achar que está com Deus, mas Deus não está com ele. A maior tragédia na vida de um homem e de uma mulher é achar que tem razões suficientes, que tem verdade suficiente para achar que está com Deus e Deus não está com você. Agora diga assim comigo: Deus, me livre disso. Amém? Sentem um pouquinho, irmãos. Ai, Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Você que nos visita, seja bem-vindo à casa de Deus. Nós somos assim mesmo, irmão, meio esquisito. Né, Ricardo? Ricardo, eu não, pastor, sei que é esquisito. Irmão, nós somos meio esquisito assim, mas de verdade. Nós somos apaixonados por Jesus, querido. E nós temos entendido a cada dia que você pode dizer muitas coisas. E pode ser que essas muitas coisas que você diz não sejam uma verdade. A gente está aprendendo a dizer coisas por dizer, não é verdade? Eu estava falando com um irmão que está ali fora. Eu falei com o Fábio ontem, com a sua esposa. Eu falei: rapaz, você veio? Eu vim, pastor. Eu falei: meu Deus, eu não achei que você ia vir. Não, cara, eu vim. Não, pastor, tem que vir. Eu falei, nós estamos vivendo em um tempo que até para dizer não as pessoas não conseguem mais. Que eu estava falando com ele que as pessoas dão desculpas para tudo. Gente, de verdade, a gente não está vivendo uma era que todo mundo se tornou perito e expert em desculpas. Às vezes não, você não precisa dar desculpa, não. Ou sim. Ah, não, porque aí você vai dar a desculpa. Não é verdade, irmão? Só eu que sou assim. É só eu que eu aprendi. A gente coloca, às vezes eu falo assim, cara, não. A gente dá uma desculpa para aquilo, dá uma desculpa para isso. Nós estamos vivendo em um tempo, querido, que as pessoas querem Jesus e mais alguma coisa. Nós estamos vivendo em um tempo que Jesus, ele não é suficiente mais. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso de um culto que balança a minha estrutura.
Eu preciso de Jesus, mas se não tiver um grupo de homens lá, valentes. Eu preciso de Jesus, mas se não tiver umas mulheres que batem papo comigo, conversam, não negócio não. Eu preciso de Jesus, mas também preciso daquele milagre. Domingo passado eu ministrei. Por que as pessoas preferem o Jesus antes da ressurreição? Porque Jesus antes da ressurreição vivia fazendo milagres. O Jesus pós-ressurreição, o maior milagre é ele desse tamanho grande, enorme, morar dentro de coraçãozinho pequenininho que é o seu. Antes da ressurreição ele promovia milagres, dividia pão, curava enfermo. Todo mundo quer esse Jesus. É esse Jesus que é vendido em cima do altar. Um Jesus morto que faz muitos milagres. Não, ele não morreu, ele não ressuscitou. Querido, de verdade. Agora o Jesus ressurreto, ele mora dentro de nós. E eu vou falar para vocês, se Jesus resolveu morar dentro de você, pode ter certeza que ele colocou um propósito de Deus aí dentro. Deus colocou uma intenção dele aí dentro. Querido, você pode ter muitos planos, muitas ideias, mas se Deus colocar uma intenção dentro de você, ele vai provocar até que você chegue no ato do cumprimento dessa intenção. Deus é assim, ele coloca uma intenção dentro de você, uma intenção, e no final todo mundo vai chegar no mesmo lugar e vai chegar junto. Porque, gente, a ideia não é chegar primeiro, a ideia é chegar até o final. Porque aquele que devia chegar em primeiro já chegou primeiro. E por causa dele que chegou em primeiro, nós também chegamos em primeiro junto com ele. Efésios capítulo 2, está na Bíblia isso. Se Deus, ele tem uma intenção e colocou dentro de você, ele colocou um propósito dentro de você. Tem uma voz de Deus latente aí dentro. Uma voz de Deus tangível dentro de nós. Todo mundo que está aqui, filho e filha de Deus, homem e mulher, escute, todos nós que estamos aqui temos um propósito diante de Deus. Nós temos algo que Deus colocou dentro de nós, que é o cumprimento de uma promessa. Algo que Deus disse para você: pastor Rogério, eu vou te fazer isso, não sei o que. Ô Thaís, isso. Ô Ronaldo, Marcel. Todos nós temos uma voz de Deus latente dentro de nós. Querido, e é a partir dessa voz viva dentro de nós que Deus vai construir caminhos para Ele realizar aquilo que Ele disse a respeito de nós. Querido, Deus fala, Deus falou, mas se essa voz não ficar latente dentro de você, com o passar do tempo você se esquece dessa voz. Você se esquece da força que vem essa voz. Você se esquece de como Ele falou com você na primeira vez. Você vai anotar no seu diário de revelações: Deus disse isso e isso para mim, mas as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque essa palavra não fica viva dentro de você. Tudo que Deus disse ao seu respeito vai acontecer se você manter essa chama viva dentro de você, querido. Ah, mas pastor, Deus disse tanta coisa ao meu respeito, não aconteceu. Vacilão. Não aconteceu porque eu fui fulano. Não aconteceu porque vacilão. Não aconteceu porque fui porque eu mudei de país. Aí muda a geografia. Que nada, cara. Muda nada. Deus não é filho do homem para que imita, nem homem para... pelo amor de Deus. O Deus que eu sirvo, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje, amanhã, depois, para sempre, eternamente. Se Ele disse, essa voz precisa ficar latente dentro de nós. Querido, a gente precisa dar manutenção a essa voz, sabia disso? Manutenção à voz de Deus. Olha que absurdo que eu estou falando. Deixa a sua espada no chão, querido. Vamos ouvir os absurdos de Deus. É verdade. Não, pastor, porque há 5 anos atrás Deus me fez uma promessa. Vira para o seu irmão e faz assim para ele. Irmão, de vez em quando chegam os homens corajosos aí: pastor, paz do Senhor, eu me chamo fulano de tal, e eu já fui isso, eu fui aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz parte do seu de quê, eu já não sei o quê. Cara, o cara dá um histórico assim terrível da vida dele. Eu falei: meu Deus. Aí teve um que eu estava meio irritado no culto assim, cheio da presença de Deus. Aí eu falei: eu fiz isso. Eu falei: tá bom, e agora? Pastor, agora eu tô meio... Qual igreja você faz parte? Nenhuma. Eu falei: irmão, o que resolve? O que você foi, o que resolve? Me ajuda, gente, por favor. O que você foi? Não, o que eu fui me deu experiência. Querido, experiência sustenta crente. Fala para mim, experiência sustenta.
Cara, os milagres, as experiências vai te apontando e dizendo que você está no caminho certo, querido. Mas que só vive de milagre, experiência, quando encontra o Cristo ressurreto, que não faz mais milagre, que não te dá experiência, só resolve morar dentro de você e acabar com a sua vida. Você acha que o evangelho não presta? Porque quando Jesus resolve morar dentro de nós, gente, Ele acaba com nós. Tem gente que não está tão pronto assim para ser acabado por Deus. Deus aperta, Senhor. Querido, eu vou falar para você de verdade. Mas é melhor Deus apertar nós continuar na mão dEle, porque Ele pode fazer de novo, do que deixar o mundo e as trevas nos apertar, cara. Mas eu vou falar para você, além de apertar, te quebra, te joga no lamaçal do pecado. Ai, meu Deus do céu. O Sângelo deu a palavra de oferta aqui, todo tímido, assim, meio... eu falei para ele, cadê? Falei, tá vendo, filho? É fácil. Ficou tremendo aqui, irmãos. Mas ele disse algo tão poderoso que ele nem percebeu. Se Deus nos desse aquilo que tanto nós queríamos, nós já estávamos comendo bolotas de porcos. Falei, cara, de onde que esse cara tirou um negócio desse? Ele nem percebeu, ele desceu tremendo, vermelho. Se Deus nos desse o tanto que... tudo que nós queríamos, me dá a minha herança, me dá. Meu irmão, nós já estávamos há muito tempo lá, no lamaçal do pecado, comendo bolotas de porcos. Querido, de verdade, Jesus precisa ser suficiente para nós. Aquilo que você cobiça, aquilo que você tanto deseja, é porque Jesus não chegou e não ocupou esse espaço ainda, querido. Porque se Jesus é suficiente para você, você não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, mas você tem a alegria do Espírito porque Ele mora dentro de você. Todos nós, querido, todos nós carregamos um propósito diante de Deus. Eu vou melhorar, todos nós temos um chamado, digamos assim. Todos nós temos uma vocação. Aqui eu estou diante de homens, de mulheres que Deus chamou para servir na sua casa, que Deus chamou para ser testemunha da sua presença. Aqui tem homens e mulheres que cantam, que pregam, que tocam. Tem mulheres que limpam chão, homens que limpam chão, que faz comida, que evangeliza. É verdade isso, querido. Às vezes você pensa uma coisa abismal, meu Deus do céu. Eu estou lá na mesa de som, aí pega o cara da mesa de som, coloca o cara para pregar, o cara não flui. Porque ele foi chamado para ficar na mesa de som. Lá é a pregação dele, lá sabe, a entrega dele, lá é a adoração dele. Aí você fala, nossa, o cara fala tão bem. Aí você traz o cara para o altar. Aí o cara vai ter que responder uma demanda, porque a igreja está esperando uma palavra. Querido, e talvez ele não foi chamado para aquilo. Ele vai tentar sustentar algo que ele não aguenta. E não é porque é maior ou é menor do que pregar ou ficar na mesa de som. É porque cada um carrega uma porção, querido. E custa. Porque às vezes a gente quer aceitar a unção, mas a gente não quer aceitar a missão. E dependendo da missão, você precisa de mais unção, querido. Dependendo da sua missão, você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Você precisa ler mais a palavra. Como que um homem vai se tornar um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho, mas não se relaciona com a palavra de Deus? É ou não é, irmãos? Vocês estão aí, amém? Aí o cara está aqui, eu vou pregar. Aí o peso da responsabilidade para alguém que não está maduro o suficiente para assumir o seu lugar, acaba esmagando ele. Por que esse cara está morrendo? Por que essa mulher está morrendo? Querido, porque o peso da responsabilidade vai sufocando. Por quê? Porque ele está no lugar errado, fazendo o que não era para estar fazendo. Não, pastor, mas eu achei que o chamado verdadeiro, escute por favor, o propósito de Deus na minha vida seria eu pregar para as nações, seria eu ministrar para as nações. Ele disse, vós sereis as minhas testemunhas. Ei, vós sereis as minhas testemunhas. A maior pregação, querido, não é essa que eu estou falando aqui, não é com esse microfone, não é com as palavras, mas é sendo testemunha ocular de alguém que você viu, de alguém que você conhece. Vós, querido, tem gente que prega sem abrir a boca. Amém? Eu vou perguntar, se conhece alguém assim? Tá difícil de achar assim, irmão? Querido, eu digo para você, tem gente que não abre a boca, mas você ouve Deus falando através dela. Olha como é que a gente vai perdendo sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tá passando assim na rua, aí você perdeu 10 euros assim, aí o cara vem atrás, achou o dinheiro, aí não tem ninguém vendo, tá? Ninguém viu, aí o cara pega,
Olha aqui, você deixou cair. Aí você entrega o dinheiro. O cara não pregou para você. Só que você olhou para o cara e falou assim: como é que eu devolver o dinheiro? Logo 10 euros? Se fosse menos, mas logo 10 euros. Ele devolveu. Aí você olha assim, ele não abriu a boca, ele não fez nada. Aí você está falando: pastor, mas aí não é questão de ser cristão, é questão de caráter. Querido, o caráter de homem, de verdade, ele dura até que? Você deve aprender isso, homem e mulher. Eu sou muito forte, pastor. Ei, a sua força enquanto homem, enquanto mulher, dura até que? Pastor, eu sou fiel. Eu sou fiel. A sua fidelidade dura até que? Até que o armário fique vazio. Até que o filho fica doente. Olha só, meu Deus, como é. Não, pastor, assim, a fidelidade humana, a sua lealdade, ela dura até que, querido? Se não for Jesus em nós, a esperança da glória, querido, posso falar? Ah, meu Deus do céu. Se não for Ele gerar vida em nós, não, pastor, é porque, eu já ouvi isso, sabia, irmãos? É porque, isso aí não é questão de cristão, não, pastor. Isso é caráter. Qualquer um que tem caráter vai devolver o dinheiro. Pega aquele cara que devolveu o dinheiro, deixa o filho dele estar doente no outro dia, no mesmo dia. Eu duvido se ele devolve o dinheiro. Eu duvido se ele pega. Ô Dani, você perdeu o dinheiro aqui, é ruim para mim. E tem uns que vai ser incrédulo ainda, tem uns que vai ser vacilão. Vai dizer: obrigado, Senhor. Olha, Senhor, me deu 10 euros. E vai enfiar vai contar o testemunho. O Gui foi lá em casa esses dias. Aí parou a motinha dele. Aí foi lá em casa, conversou comigo. Depois o Gui vem. Aí, pai, aí é minha motinha. Eu falei: pô, que motinha bonita. Aí eu falei: mas você deixa a chave nela? Não, pô, a chave fica comigo aqui. Aí a chave estava pendurada na moto. Eu: não, filho, eu levando o lixo para para fora. Eu falei: pô, mas você deixa a chave na moto? Ele: não, pai, a chave está comigo. Eu falei: não, meu filho, a chave está na moto. Ei, meu Deus do céu, eu deixei aqui. Eu falei: daqui a pouco vem um ladrão aqui e falou: ô Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Eu não precisei nem roubar, Jesus. Ele já deixou. Eu falei: Gui, daqui a pouco o irmão está contando testemunho na igreja. Irmãos, quero contar um testemunho. Eu encontrei uma moto já com a chave. Eu nem precisei roubar. Não, é verdade, querido. A gente tem essa malícia de transformar aquilo que é ilegal em tentar trazer uma legalidade. Aquilo que é errado, você dizer que é certo. Porque a gente sabe dar as desculpas corretas. E o que é que você faz com a voz de Deus aí dentro? O que é que você faz com a sua consciência e o seu coração? Dizendo para você o que é certo. Mas a gente insiste em falar que o que é certo é o que eu acho, são os meus pensamentos. É assim ou não é? A gente é assim ou não é? Querido homem, gente. Quem lembra da história de Sansão? Sansão, nananã do cabelão. Cecília adora essa musiquinha. Ele tinha um cabelo dele, e Deus falou com seus pais, falou: ó, esse homem vai ser um homem valoroso, ele não pode rapar, ele vai fazer um voto. Qual era o nome do voto que ele fez? Não pode beber com bebida fermentada, ele não pode isso, não pode aquilo. Deus deu uma diretriz. Deus estava colocando um negócio fervoroso dentro de Sansão, mas Deus estava dizendo: ele não pode, 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 isso ele pode, isso ele não pode, não pode. Sansão estava carregando algo poderoso dentro dele, mas a voz de Deus disse: eu vou colocar, mas isso não pode, não pode, não pode, não pode. Aí Sansão cheio de força, querido. Ninguém, olha, presta atenção, ninguém podia contra Sansão. Valente, forte, chegava, os irmãos corriam. Imagina Sansão na escola, na creche. Ele pegava assim os 10 pendurados no braço dele. Mas Sansão na escola, cara, ninguém queria jogar no time de Sansão. Todo mundo queria jogar no time de Sansão. Só que teve um dia que o cara resolveu fazer algo. Escute, Sansão está com um propósito. Sansão está com uma chama ardente dentro dele. Deus colocou algo dentro de Sansão, uma intenção dentro de Sansão, porque Deus queria cumprir algo na vida de Sansão lá na frente. Só que Sansão, a Bíblia desceu para uma cidade, resolveu descer para Tímina. Relaciona com uma mulher que não era para se relacionar. Aí você fala: Sansão era valente até encontrar Dalila. Ah, querido, não. Querido, o pecado não é grande. Você não é derrubado pelo pecado grande, sabia? Você é derrubado. Não, pastor, eu caí porque grande foi a tentação. Grande foi a sua desatenção.
Porque tudo começou na vida de Sansão quando ele sai do lugar que Deus disse para ele ficar. Tudo começou a dar errado na vida de Sansão quando ele resolve andar em territórios que não era para ele andar. A Bíblia fala que ele sai de uma geografia e vai para outra. Aí você, pastor, mas eu tenho um propósito, mas as coisas não fluiu por causa do fulano, porque foi ciclano. Não, querido, nós que gostamos de andar em lugares, escute, em lugares que não era para nós andarmos. Querido, nós sabemos que servir a Deus requer renúncia, honra, lealdade, fidelidade, hombridade. Servir a Deus requer entrega total. Mas aí de repente você resolve não entregar aquele dia e andar em outro território. Querido, talvez isso não te derruba. Talvez isso não está te derrubando hoje, mas amanhã vai te derrubar, querido. Não, foi culpa de Dalila. Não foi não, cara. Foi porque você saiu do lugar que era para você permanecer e foi para outro lugar. O cara fala assim, pastor, fiquei fraco, cara, e Deus falou algo a meu respeito, mas eu perdi a voz de Deus. Eu não sei que se vai mais acontecer, querido. É de verdade isso. É porque a gente resolve andar em terrenos que não é para a gente andar, querido. Você acha que o sacerdote saía por aí? Ó, vou botar a roupa sacerdotal. Vou ali ver o vizinho. Vou lá na tribo de Dan. Eu vou lá na tribo de... eu vou lá na tribo de Efraim. Ô, Efraimitas, como é que vocês estão? Vou bater um... Você acha que o sacerdote pisava o pé dele em qualquer lugar? A pessoa fala, pastor, estou ficando fraco. Vai procurar onde as mesas que está sentando. Senta em mesa que não fala de Deus. Vai ver a lista de amigos que tem amigos que não quer saber da... Não, mas a culpa foi de Dalila, não foi de Dalila, cara. Deus colocou algo dentro de nós e isso precisa receber manutenção diária. Não foi Dalila não, cara. Olha a sua playlist de música. Olha a sua playlist de filme. Olha as pessoas que você gosta de se relacionar. Olha o seu linguajar lá fora. Olha as coisas que você gosta de ver. Olha o que o seu algoritmo no Instagram está te mostrando. Olha o que o algoritmo no TikTok te mostra. Aí você fala, não, eu caí por causa de Dalila. Não, cara, você não cai por causa de Dalila. Nós caímos porque a gente vai emprestando nossos pés para outros terrenos que não era para nós andar. A igreja foi chamada para andar na presença de Deus, querido. Não adianta a gente fazer conchavo com o mundo. Não adianta você ter uma igreja, um pé na igreja e o outro pé lá no mundo. Não, que isso não, isso pode, pastor. Isso não é ilegal, não. Isso é no passado. O quê? Não, pastor, isso daí é coisa de gente velha. Eu posso sim, pastor, servir na igreja, mas tomar as minhas cachaças lá fora. Querido, para de andar em lugares que você não foi chamado, Sansão. Deus colocou uma promessa aí dentro. Deus colocou a palavra aí dentro. E nós precisamos dar manutenção a isso. Sabe qual é o problema? Que a gente desce para Tímina. Chega lá e encontra a mulher. E o texto você sabe que essa mulher depois perdeu essa mulher. Depois encontrou Dalila. Eu vou adiantar que você conhece a história. Aí Sansão vai encontrar o tal da mulher que tinha um salão de beleza. Tinha não, salão de beleza não, irmãos. A mulher que resolve. Mas sabe por quê? Porque você recebeu o poder e a unção de Deus dentro de você. Aí você começa a andar em terrenos que não era para andar. Aí de repente, acontece, de repente, Sansão acha que ele está forte em si mesmo. Vai ler a história de Sansão. Ele começa a brincar, a fazer enigmas. Meu Deus, você é burro. Meu Deus do céu. Porque ele está achando que o perigo não é mais perigoso. Sansão está andando fora do seu território. Sansão não jejua, Sansão não ora, Sansão não busca. Sansão só vai no culto domingo. Mas na segunda-feira vai para a hora, terça vai para a hora, quarta-feira vai ver as mulheres na praia. Sansão não... Ei, escute. Ei, eu vou falar agora, eu falei para o homem e para a mulher, agora eu vou falar para a igreja. A igreja não se posiciona, não vai para o lugar de devoção, não vai para o lugar de oração. Aí começa a pegar as coisas do mundo, os shows pericotécnicos, e enfiar dentro da igreja, achando que isso vai atrair a presença, andando em lugares que não era para andar. Aí agora Sansão acha que está forte o suficiente para se relacionar com o perigo e não cair. A Bíblia diz: fugir. Irmão, sabe o que é fugir? Fugir do que aparenta ser mal. Irmão, a Bíblia não manda você fugir do que é mal, Jean. A Bíblia manda você fugir daquilo que tem aparência de...
Aquilo que aparenta ser mal. Você cheira. Rapaz, Sansão desceu, começou a andar em lugares que não era para andar. Agora ele começa a confiar nele mesmo. Porque eu sou o homem de Deus. Porque eu sou a mulher de Deus, acha? Não, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra firme dentro de mim. Querido, esse não pode ser o lugar da igreja. Nós começamos a confiar em nós mesmos, vai dar ruim. Não, eu estou confiando que eu tenho uma estrutura muito boa. Não, eu estou confiando que vamos trazer algumas... Vamos pagar uns caras lá de fora lá que toca bem para fazer o louvor aqui, para a gente ter um louvor legalzinho. Para trazer um baterista melhor, né, filho? Precisando de um baterista melhor, né? Né, filho? Tá precisando de um baterista melhor? É porque o cara é empresário, é pai, meu Deus do céu. De um tecladista também, tá? Não vão pagar os caras lá fora, que não tem problema não, pastor. Agora a gente é mais descolado. Vamos botar um... Bota as irmãs para dançar, não tem problema não. Pode ser a roupinha tá curta, não tem problema não, pastor. Porque nós somos crentes, nós não cai não. Não, pastor, vão trazer as coisas lá de fora, porque agora eles fazem assim, pastor. O mundo agora faz assim. Aí não vou enfiar aqui dentro, vamos andar em caminhos que não era pra gente estar. Pastor, agora a gente é forte, pastor, a gente não cai não. Aí, pastor, vamos pegar aí, vamos pra praia mesmo de noite. Vou fazer isso e aquilo, vamos... Querido, escute, Sansão tá desse jeitinho. Porque Aí ele começou a se relacionar com o perigo. Satanás. Escute, Satanás. A Bíblia fala que os filhos das trevas são o que, gente? São mais prudentes, mais sagazes, mais... Ah, meu Deus do céu, não brinca não, querido. Às vezes você para conversar com alguém que já nem devia estar conversando com esse alguém. Esse alguém começa a lançar pérolas ao seu coração. Isso acontece? Aí você vai comendo aquilo. Aí você chega para mim e fala: pastor, eu caí porque Dalila me deu. Cara, você não caiu porque Dalila te derrubou. Você caiu porque você foi dando os passos largos para a direção que não era a direção que era para você ficar, cara. Você foi fugindo do lugar da santidade, do lugar da presença de Deus. Você foi emprestando os seus ouvidos para que não era para emprestar. Você foi emprestando os seus ouvidos para cantoras e cantores aí que não glorificam o Senhor. Não, Senhor, mas a música fala de amor, fala conversa fiada, querido. Isso vai entrando no seu ouvido, isso vai persuadir no seu coração. E você acha que você caiu por causa do pastor. Você acha que você caiu por causa do seu marido, por causa da sua mulher? Não. Você tem uma chama dentro de você, cara. Você precisa dar manutenção a isso todos os dias. Olha aí, Sansão. Sansão está brincando. Sansão está brincando com o perigo. Mas ele ainda era usado. Quando ele ia derrotar, tá vendo o que está acontecendo? De Deus possuía Sansão. Ele era usado. Sansão começa a amar o que Deus pediu para ele odiar. Ele começa a amar o que Deus pediu para ele odiar. Ele começa a amar o que Deus pediu para ele não se relacionar. Querido, se você começa a amar aquilo que Deus disse para você não amar, Deus vai parar de dar o que ele disse que te daria. Sabia disso? Por quê? Porque a presença na vida de Sansão vai diminuindo. A força que Sansão tinha vai diminuindo. Porque ele começa a se relacionar com aquilo que Deus disse para ele odiar. Ele começa a amar os lugares que estava frequentando. Meu irmão, a casa de Sansão era a terra dos filisteus. Mãe, estou saindo de casa porque eu vou para a festa. Olha só, cara. Ah, quantos jovens cheios de chamado de Deus. Quantos jovens cheios do chamado de Deus. Meu Deus do céu, emprestando os seus pés, o seu coração, indo para lugares que não devia, querido. É verdade. Amando coisas que Deus pediu para odiar, querido. Deus não pediu para nós odiarmos o pecador. O quê? Você tem que odiar o pecado. Isso é tão difícil, porque a gente associa e deixa atrelado. Não, irmão. Querido, será que nós como igreja não tenhamos que nos posicionar em relação a isso? Será que as coisas podem ir entrando e ficando no meio de nós? Tá tudo bem, pastor, a gente é forte. Aí daqui a pouco aquilo que Deus pediu para odiar, a gente começa a amar. E as coisas vão entrando e ficando.
Abra sua Bíblia aí em Juízes comigo, capítulo 16. Quando você ama o que Deus pediu para você odiar, você perde o que Deus dá. Capítulo 16, versículo 20. Querido, mesmo sendo um homem, Sansão está flertando com o perigo. Mesmo sendo um homem de Deus, escute. Sansão, minha filha, está flertando com o perigo. Querido, quem flerta com o perigo casa com a destruição. Você vai flertando com o perigo, lá na frente você vai casar com a destruição. Você vai se relacionando com o perigo, lá na frente você vai casar com a destruição. Ai, por quê? Esses dias o André conversando comigo, ele falou tantas igrejas que ele conheceu no Brasil está fechando. Querido, pelo amor de Deus, quando uma congregação fecha, é porque o coração dos irmãos que formam a congregação já fechou há muito tempo. A última coisa que fecha é uma estrutura, hein, querido? Sabia disso? A última coisa que fecha é isso daqui, ó. O que primeiro fecha é o coração dos irmãos. Nós vamos nos emprestando aquilo que não corresponde à vontade de Deus. Depois o seu coração está fechado, você está amargurado, você está triste, está angustiado. Cara, mas de vez em quando eu chego lá, toco e Deus me usa. De vez em quando eu chego lá, canto, prego, Deus me usa. De vez em quando eu chego lá e cozinho na cozinha lá, eu já colhei para vocês aí, ó. Eu cozinho e Deus me usa. Não de vez em quando, não. Olha só, atenção. O ministério está funcionando, mas a presença não. Não, pastor, mas as coisas estão fluindo, a mídia está fluindo, pastor. Os jovens estão fluindo, os kids estão fluindo. Aí o pastor, nossa, o meu pastoreio está fluindo. Muitas pessoas chegando e muitas as coisas acontecendo e você flertando com o perigo, se relacionando com o que não devia ser. Ele entende uma coisa: talento sem a presença de Deus é só vaidade. Talento sem a presença de Deus é vaidade. Dom sem a presença de Deus é ruína. Será que você entende isso? Sansão ainda está sendo usado por Deus, cara. Mas olha as terras que Sansão está andando. Não, mas a igreja funciona, pastor. É legal a igreja é poderosa. Eu saio de lá renovado. Mas aonde que você anda segunda? Aonde que estão os nossos ouvidos na terça? Com quem eu me relaciono na quarta? Qual é o tipo de propina que eu aceito? Qual é o site que eu frequento, igreja? Não, mas domingo eu sou renovado de novo. O efeito sanfona. Você vai, você não. Eu vou e não quero, vou e não posso. Amanhã eu quero, outro dia eu não quero. Amanhã eu quero, hoje eu não consigo. Ah, meu Deus do céu, querido. Sansão, o que é que você está fazendo com o que Deus colocou dentro de você? Eu estou esperando o pastor me dar uma palavra. Gente, ontem no Bem-vindo a Casa aqui foi maravilhoso, né, Dani? Foi poderoso, querido. Sim. Você que veio, irmão. Vou falar para você. Nós recebemos pessoas. Cadê o Adilson? O Adilson está com a gente há quase 4 meses, eu acho. Eu falei, Adilson, vai cumprimentar os visitantes. Eu sou visitante hoje. Pastor, bem-vindo a casa, eu estou aqui. Eu falei, é verdade. A Dani quase deu aqui a palestra para o apoio. Chegou agora. É verdade, querido. Você tem que dar manutenção, pelo amor de Deus. Você tem algo profundo aí dentro que Deus colocou, cara. A última coisa que você pode fazer com esse algo profundo é o serviço. Sabia disso? Pastor, Deus me chamou para tocar bateria. Não, Deus não te chamou. Essa é a última coisa que você faz com o que Deus colocou aí dentro. Pastor, Deus me chamou para ser cozinheira, apoio. Está presente de professor nas crianças? Manda também para as crianças, mulher aí. A última coisa que Deus chamou ela foi para ficar no apoio, querido. É verdade. A última coisa que Deus me chamou, ficou dentro de mim, é ser pastor. Essa foi a última coisa. Porque a palavra é construída, né? Estou segurando para não soltar logo. Sansão, o que você está fazendo, cara? Tá tranquilo. Eu posso andar onde que eu quiser, porque eu tenho força. Não, cara, o cara de repente matou um leão. No outro dia tá voltando, viu um mel dentro do leão.
Não, Sansão, não toca, Sansão. Vai e pega o mel. E vai comendo para casa. Cara, o cara perdeu a noção do perigo. Ele perdeu a noção do perigo. Ele não podia tocar naquele animal, não podia nada, irmãos. Ele perdeu a noção do perigo, porque ele se achou autossuficiente. Tranquilo, pô. Quando eu chego, pego o microfone, a igreja se rende. Ah, meu Jesus. É isso que está nos derrubando, querido. O lugar da humildade nós estamos esquecendo. Nós estamos confiando mais naquilo que o poder de Deus promove do que no dono do poder. Abre Juízes 16, 20, abriu? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, ele disse consigo mesmo: olha a autossuficiência. Sairei ainda esta vez, como sempre saí, e eu me livrarei. Querido, Deus não chamou Sansão para se livrar. Deus chamou Sansão para livrar. Você acha porque Deus colocou uma força dentro dele? Você acha que é para ele se livrar? Deus colocou algo dentro de Sansão para ele livrar muitos. O que você carrega, querido, não é para trazer supremacia a você e ao seu nome. O que você carrega é para tornar o nome de Jesus conhecido. O que você carrega, como há muitos. Sansão despertou e falou: o texto diz: porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Querido, esse para mim é o versículo que mais me causa medo na palavra de Deus. Porque está falando de alguém, gente, que frequentava os púlpitos do Deus. Está falando de alguém com nome, em alguém de envergadura, de estatura. Está falando de um homem que causa medo, temia. Quando ele abria a boca, as pessoas se assustavam. Esse texto me causa medo, porque o texto está dizendo: ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele, querido. Ai de nós se o Senhor se retirar de nós, cara. Enquanto Sansão não percebia que o Senhor já tinha se retirado dele, Davi dizia: Senhor, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Não retire de mim a tua presença, Senhor. Querido, ele estava fazendo para Deus, sem Deus. Ele estava fluindo, mas já não estava com ele. Ah, Jesus. Será que você percebe, querido, quão grave é isso? Querido, você pode ter as melhores habilidades. Está dizendo que ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se... Ai, meu Deus. Sabe que isso me deixa terrivelmente assustado? É que ele não percebeu que a presença foi embora. Cara, como que você não percebe quando... Ele não percebeu. Sansão estava muito emocionado no que Deus poderia promover com o seu poder. Sansão se relacionou mais com o poder do que com o dono do poder. Sansão passou mais tempo com Dalila do que com Deus. Querido, eu preciso te fazer uma pergunta bem simples. Você leu Juízes esses dias comigo, amém? Leu a vida de vocês, estão fazendo uma leitura juntos, né? 2 capítulos, uma tarde diante do Senhor. Me fala um momento que diz que o Sansão acordou pela manhã e foi buscar a presença de Deus. Me fala um momento que Sansão fala: buscarei a presença do meu amado. Me fala um momento que Sansão busca a presença de Deus. Me fala um momento que Sansão se rende diante da presença. Sansão só queria ter o seu nome nos status, na bio do Instagram, usado por Deus. Sansão só queria holofote, só queria status. Qual é o momento que ele se retira e passa tempo com Deus? Não. Qual é o momento que ele busca a face de Deus como buscava Moisés? Qual é o momento que ele entra nas recâmaras de adoração como entrava Davi? Qual é uma voz que Deus colocou dentro dele? Qual é o momento que ele chora na presença de Deus? Qual é o momento que ele se derrama na presença de Deus?
Qual é o momento, querido? Nem é carregar o nome de cristão. O que importa é ser usado. O que importa é de ter força, é ter espírito, é ter vigor. Não, querido. O que importa é a presença. Porque quando ela foi embora, olha, ele não beber, cara. Como que você não sente que te deixa? Como que você não percebe, Mariana? Algo tão precioso te deixando e você não percebe. Querido, o culto continuava, mas já não tinha presença. E Sansão não percebia. Os ministérios, Adilson, crescia. A igreja ficava grande. Mas não tinha presença. E ninguém percebia. A sua vida, a porta de emprego era aberta. Eu tenho 2 empresas, 4 funcionários. Mas a presença, e a gente não percebe. Não, mas as coisas estão fluindo. Querido, as coisas darem certo na sua vida não é sinônimo que a presença de Deus está com você, não, querido. É a lei de semeadura. Você planta, você colhe. Não é verdade? Não, pastor, a presença está comigo. Querido, ai meu Deus do céu. Quem carrega a presença não se escora no serviço. Quem carrega a presença de Deus não depende de serviço. Quem carrega a presença de Deus não se escora em talento, em dom e chamado de Deus. Quem carrega a presença de Deus, querido, geralmente nem aparece. Quem carrega a presença de Deus é escondido pela glória e pela presença de Deus. Ah, pastor, mas aquele homem tem a presença de Deus porque quando prega e abre a boca é cheio de Deus. Querido, beija mais, tem comunhão, se relaciona com a igreja. Quem carrega a presença de Deus anda como Cristo andou. Aí a gente se engana. Não, Sansão tem a força, mas a presença já foi embora. Não, pastor, mas aquela igreja lá tem luzes azuis. Aquela igreja é legal, mas se a presença foi embora, querido, é irrelevante. Pode ser que um dia a gente levante e não perceba que a presença sairei. Pode ser um dia, homem, que você levanta e não perceba que a presença foi embora. E aí, como é que a gente vai acabar? Querido, isso que eu estou falando aqui, isso daqui é um antídoto para a gente caminhar sobre isso, sabia? Deus está nos resguardando. Eu estou dizendo para você, gente, isso aqui é uma palavra que você tem que guardar no seu coração, de alto nível de secreto dentro de você, querido. Guardar as 7 chaves colocada de você e não deixar embora. Possível está fazendo, mas Deus não está fazendo mais em mim. Não se engane, querido, não se engane com o serviço, não se engane com o dom. Vê o que o Sansão aprendeu, Alice, Sansão aprendeu. Nossa, lá os irmãos caem. Nossa, lá teve cura, lá teve milagre. Querido, meu Deus, Deus nos trouxe aqui nessa manhã e está nos avisando. Não tem. Cadê o irmão do Ainda Bem Eu Vim? Tem que levantar um irmão assim. Era o Diogo, né? Aí não veio. Aí ainda bem que ele não veio, também não vim, né? O Diogo tá aí? Aí, tá vendo? É verdade, ainda bem que eu vim, querido. Não, pastor. Tem gente que tá falando assim: eu não queria ter ouvido essa palavra, porque agora eu estou indesculpável. Jesus está falando uma coisa séria com nós. Jesus não está chamando você para sair do pecado. Ele está dizendo: cuidado nos caminhos que você anda. Cuidado aonde você... Pastor, Deus chamou Sansão para livrar muitos. A última coisa que Sansão fazia com aquilo que Deus colocou dentro dele é livrar muitos, querido. Sansão agora está dentro do território dos filisteus, aonde ele costuma passar mais tempo com ela do que com a presença. Ela foi assim a chave para ele ser capturado. Olha, nossa, pastor, eu achei que era inofensível. Mexe. Não, pastor, eu achei que não ia dar em nada. Não, pastor, eu achei que... Mexe para você ver. Agora, o lugar que ele só visitava, ele está entregue. Eu falei algo tão poderoso aqui ontem. Aquilo que você alimenta, querido, te fortalece. Sabia disso? Mas aquilo que você esconde te escraviza. Aquilo que você... vai te escravizando. É ou não é, meu filho? É ou não é? É ou não é, Marcelo? É ou não é, minha filha? Você esconde, vai te escravizando. Aquilo que você te fortalece, mas aquilo que você esconde te escraviza.
Sansão agora está no lugar, que era só um lugar de visitação. Era só um hobby, Nayara. Agora Sansão está entregue. Sansão completamente entregue. Sansão está preso. Fizeram com Sansão? Tá. Sem força, sem a presença. O que é que mais fizeram com Sansão? Lembra não? Agora Sansão está sem visão. Sansão agora está sem direção. Aí clamou ao dizer, escute. O texto vai dizer que lembra de mim. Aí o céu. Querido, quando você pede socorro, né, Thaís? Quando você pede socorro, Deus vem, querido. Verdade, sabia? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Mas quando um filho amado pedindo socorro, meu Deus do céu, Deus vem socorrer, cara. Sabe o que nos falta às vezes? É quebrar isso que não serve para nada. Nada, querido. É sentar no chão e falar, Senhor, vem. Senhor, é sentar e falar, Senhor, eu abaixei as minhas espadas e agora eu estou pedindo socorro. Não tem mais dono, não tem mais talento, não tem mais presença. Sansão agora no território dos inimigos, com os olhos furados. Não tinha ninguém perto de Sansão. Nenhum amigo de nós. E nós vamos flertando com a nossa carne, flertando com o perigo. Nós acabamos casando com a destruição. Aí, nossa, Sansão é top. Sansão é... Por quê? Porque ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Você acha que Deus chamou você para cumprir propósito morrendo? Você acha que chamou, gente? Não, pastor, eu estou morrendo. Ai, eu não consigo mais ir para a igreja, mas eu vou, porque eu tenho que cumprir o propósito de Deus. O propósito é leve. Sabia disso? É leve, você nem percebe que você já está cumprindo o propósito, porque você aprendeu a amar e desejar a presença. Sansão não levou. Olha onde que Sansão está, cara. Pastor, o que importa é cumprir o propósito. Não, irmãos. Ele clamou, entrou a força dentro dele, ele derrubou a morte do que em vida. Ô, gente, Deus que nos livre disso. A igreja cumpriu o propósito na nossa... para. Você com mais olhar para a cara dos irmãos. Mas o que importa é que o propósito seja cumprido. Por favor, querido, não é sobre isso. Mas você, dele ter a força, o que aconteceu com ele? Deus é que me socorre. Lembra de mim, Deus. Desespero. A Bíblia fala que o cabelo dele desceu. É isso não, filho? Thaís, quando fala assim pra mim, eu fico prêmio, porque a bicha conhece de Bíblia. Eu tô falando, ela fez bem assim, ó. O que foi isso? É um tique? Tomara que seja um tique. Não faz esse negócio pra mim mais não, minha filha. Eu se concentro. Ela olha pro Ronaldo e faz bem assim, ó. É ou não é? Já reparou? Já reparou? Desconcentra tudo, irmão. Gente, bota a Thaís lá na última fila a próxima vez. É verdade. O cabelo dele começou a crescer. Aí, nós que estamos lendo o texto, Emerson, olha, a força voltou, porque o cabelo cresceu. Olha, a força voltou, Glaucio. Gente, a força não está no cabelo. Força e a presença voltou porque ele pregou. Porque ele... Não. Quando o cabelo cresce, é um papo entre Deus e Sansão. Quando a coisa volta, é um papo entre Deus e Sansão. É uma conversinha entre Deus e Sansão. O que é que Deus diz? Isso colocou uma chama dentro de Sansão. Sansão, você será chamado de isso. Você não pode isso. Querido, em poucos segundos Deus pegou na mão de Sansão e levou lá atrás, aonde ele tinha falado a primeira vez com Sansão. Ele vai dizer para Sansão: Sansão, sabe por que você caiu, Sansão? Você caiu porque você quebrou os princípios que não era para ter quebrado. Sansão, você caiu, Sansão, porque você parou de obedecer quando era para ter obedecido, Sansão. Querido, você não cai porque cortaram o seu cabelo. Você não cai porque puxaram o seu tapete. Você não cai porque falaram mal de você. Nós caímos porque nós paramos de cumprir os princípios que lá atrás Deus disse: eu vou colocar uma chama dentro de você, mas você não pode isso, você não pode isso. Você renuncia aqui, você toma a sua cruz, você nega-se a si mesmo, e é por aqui, e é assim, e é assado, e pronto, final. Ah, não, a força voltou porque o cabelo cresceu. Que nada, querido.
Aquilo ali foi um sinal para Sansão, lembra, Sansão? Foi porque você caiu, foi aí. Querido, é de verdade. A gente precisa voltar lá onde que a voz de Deus falou com nós. Porque a gente aprendeu a se relacionar com o que Ele pode fazer. A gente precisa voltar lá atrás e falar: Senhor, foi os seus princípios que o Senhor estabeleceu e eu deixei de cumprir. Querido, quem cumpre princípio não precisa obedecer. É verdade. Só precisa obedecer o desobediente. Ué, escute. Adão precisava obedecer? Não, irmãos, ele cumpria princípios. O princípio é assim, então eu não preciso fazer. Mas quando Adão faz o que é errado, a desobediência aflora no coração dele. Fala assim: Marcelo, traz a Bíblia aí para mim. Aí o Marcelo trouxe a Bíblia, ele obedeceu? Não, irmão, só pedi a Bíblia. Ele falou: cara, eu vou pelo princípio da honra. O pastor pediu a Bíblia, eu vou levar para ele. Agora, Marcelo, traz a Bíblia. Nossa, que saco, tem tanta gente aí. Ô Gui, você tá parado aí. Marcelo, traz a Bíblia. Aí o Marcelo não quer obedecer, então agora ele vai ter que Não, pastor, isso é um absurdo. Gente, é verdade. Deus estava pegando na mão de Sansão, levando Sansão lá atrás. Ele estava dizendo: Sansão, você não caiu, não fui aqui no final. Você caiu foi quando você parou de cumprir os meus princípios. A igreja do Senhor Jesus, nós precisamos voltar para o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Fique de pé. O Espírito Santo falou conosco, Jesus. Nós precisamos voltar para o lugar onde nós precisamos nascer do seu Espírito, nascer da sua vontade, nascer da sua verdade, querido. Deus está hoje falando com a sua igreja. Não dá para viver só pelos ambientes e momentos de domingo. Não dá para viver somente por aquilo que nós cantamos, aquilo que nós ouvimos no domingo. Ele está dizendo: Sansão, se relacione com a minha presença. Dê manutenção a isso que você carrega, Sansão. Para de andar em lugares que não era para você andar. Para de ouvir que não era para você ter ouvido, Sansão. Para de amar mais as coisas do que a minha presença, Sansão. Para de desejar mais as coisas do que a minha presença, Sansão. E você mesmo, você só anda pela sua intelectualidade, pelas suas razões. Sansão, você se tornou juiz final das suas próprias atitudes, da devoção. Você não tem quem mais a responder, Sansão. Sansão, volta pela primeira vez. Uma chance igual a essa. Feche os seus olhos. O Espírito Santo trouxe você aqui para falar com você nessa manhã. Você vem pegar um começo. A igreja precisa voltar para o lugar que ela precisa estar. Imagina Sansão cantando essa canção. Imagina Sansão sozinho cantando essa canção, querido. Amigo cego. Imagina essa canção sendo ecoada no coração de Sansão. E assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Deus está dizendo para homens e mulheres deste lugar: eu trouxe você aqui, porque esse não pode o seu fim. Esse não pode ser o teu fim. Ele está dizendo: vamos voltar lá no início. Vamos voltar no primeiro amor. Vamos voltar quando você desejava me ouvir, me buscar, chorar. Enquanto você desejava a minha presença. Vamos levantar um altar diante de mim, Sansão. Sansão, vamos buscar a minha presença. Vamos cumprir os princípios, Sansão. Sansão, poder, se relacione com a minha vontade. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Amanhã
Há um ambiente de cura para você nessa grita. Se você tiver que gritar, querido. Chore se você quiser chorar, mas não saia daqui sem a presença dele. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero matar minha carne. Jesus está chamando você para esse lugar. Jesus, um lugar de relacionamento para esse lugar. Um lugar de relacionamento com a sua etizar. Não com aquilo que Ele pode promover, não com aquilo que Ele pode fazer. Deus está te chamando para se relacionar com a presença dEle. Ele está dizendo: é todos os dias no mesmo lugar, Sansão. Ah, Sansão, você se perdeu. Volte para o lugar que eu quero que você esteja, Sansão. Dê ouvido à minha palavra, Sansão. Eu quero nascer do tempo. Deus está promovendo um novo nascimento aqui nessa casa, nesta manhã. Eu vejo homens e mulheres tendo um novo nascimento nessa casa. Ei, escute. O culto não precisa estar cheio, querido, para marcar a sua vida. Deus está dizendo: venha meu filho, venha minha filha. Venha se relacionar com o seu pai, com a minha presença. A minha vida Seja tua vida. Vamos! Que a minha vida Seja tua vida, Jesus. Eu sei que nessa longa caminhada nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos coisas, nós perdemos bens. Deixar Deus realizar o propósito dele em nós não é fácil. Ele disse: existe uma cruz, você precisa tomar ela e carregar ela. Querido, mas enquanto vocês cantavam aqui, Deus trouxe algo no meu coração tão simples, mas tão poderoso. Sansão cometeu muitos erros que não devia. Se casou com quem não era para se casar. Entrou em lugares que não era para entrar, Glácia. Marcelo, Sansão deu ouvidos a quem não era para dar ouvido. Querido, mas tudo que ele fez de errado, aquilo que tiraram dele, Deus devolveu. Enquanto vocês cantavam aqui, Deus trouxe isso com peso no meu coração. Porque perder faz parte do processo e você amadurece. Fala assim, ó, no seu ouvido. Querido, você pode pregar 1 hora de teologia, mas em 30 segundos que Deus fala algo tão puro. Querido, tudo que dele, Deus restituiu. Deus fez o cabelo crescer e Deus estava dizendo: são aquilo que tiraram de você. Ah, meu Deus do céu. Deus restituiu, cara. Escute, aquilo. Se ele tentou arrancar a sua esperança, Deus vai restituir. Se ele tentou arrancar de você um lugar de encontro, Deus vai restituir. Querido, aceite. Se ele tentou arrancar de você a sua fé, Deus vai. Aceite o seu erro por negligência, mas assuma que aquilo que o diabo tirou, ele vai restituir. Onde eu me apaixono mais por ti.